Fala galera, vejam só, hoje nós vamos comentar a respeito de uma peça processual que é inerente à fase das providências preliminares. E no decorrer da minha exposição, eu vou fazer observações para efeito do cotidiano forense e para fins de concurso público. Olha só, processualmente falando, como deveria ser. Ultrapassada a fase de resposta, o juiz ele deveria constatar, né, se foi ou não oferecida a contestação por parte do réu. Então, se o réu não ofertou a sua contestação, o juiz vai verificar se naquele caso específico a ausência de contestação produz um dos efeitos da revelia, que é o de presumir como verdadeiras as alegações apresentadas pelo autor na petição inicial. E nesse caso, né, ele constatando que produz, ele poderia julgar antecipadamente a lide. Caso a ausência de contestação não produza esse efeito, ele deve intimar o autor para que o autor diga se ainda tem provas a produzir. Pois bem, se o réu ofertou a contestação e simplesmente ele se limitou a apresentar defesas de mérito diretas, e com a contestação não juntou nenhum documento, salvo a procuração, a conduta processual seria o juiz intimar as partes para que elas especifiquem as suas provas. Se o réu ofertou a contestação, nela só inseriu defesas de mérito direta e juntou documentos, o juiz deveria mandar ouvir o autor sobre os documentos apresentados pelo réu na contestação. E finalmente, só seria o caso de réplica se a contestação do autor se enquadrasse numa das hipóteses previstas no 350 ou no 351. Então as hipóteses de réplica elas são restritas, mas o que a gente verifica no dia a dia da atividade forense é o seguinte, juntou contestação nos autos, sejam eles físicos ou eletrônicos, por ato de mero expediente, o escrivão manda intimar o autor para que ele se manifeste sobre a contestação apresentada pelo réu. Então essa é a realidade do dia a dia da atividade forense. Mas só seria caso de réplica se a contestação do réu se enquadrasse numa das hipóteses previstas, no 350 ou no 351. Então a petição de réplica ela representa a verificação na prática da garantia do contraditório. Para que vocês possam compreender a sua essência, vamos a um exemplo. Imaginemos que o autor ajuize contra o réu uma ação de cobrança. O réu, utilizando da forma mais usual de defesa, que é a contestação, ele pode simplesmente negar a existência da dívida. Ele pode simplesmente dizer na sua contestação que nada deve, que desconhece essa dívida. Agora vejamos, a mesma ação de cobrança. O réu, utilizando-se da mesma modalidade de defesa, ele pode até reconhecer o fato alegado pelo autor, mas ele pode alegar um outro fato impeditivo do direito do autor, extintivo do direito do autor, ou modificativo do direito do autor. Por exemplo, o réu
na sua contestação, ele pode reconhecer a existência da dívida que está sendo cobrada em juízo, mas ele pode alegar, como matéria de defesa, né, que já está prescrita a possibilidade da sua cobrança em juízo. Então, sempre, né, que o réu, na sua contestação, alegar um fato novo, com uma dessas eficácias, impeditiva, extintiva ou modificativa do direito do autor, nós estaremos diante de uma hipótese de réplica. Em breve eu explico para os senhores.